Olá pessoal, tudo bem? Bom, estamos aqui para mais um vídeo e esse vídeo, como vocês viram no título, né, é mais uma história da Bíblia e dessa vez eu vou falar da vida de Jesus. Porque eu vi, né, reparei que eu tinha feito de muitas outras histórias e ainda não tinha feito de Jesus. E ele é o mais importante que houve, né? Mais importante que é, sempre será, então eu vou falar da vida dele também. E eu tô aqui com meu caderninho. Eu escrevi algumas coisas aqui onde eu vou me basear para falar nesse livro, né? Então, se eu estiver olhando aqui pro lado, é porque eu tô olhando para ele para ver o que eu tenho que falar, né? No que eu vou me basear para falar. Então, vamos lá. Eu não vou citar nenhum versículo da Bíblia, porque em todo versículo da Bíblia, capítulo, livro, tá falando de Jesus, né? Impossível você não ver falando de Jesus na Bíblia. Então, eu não vou citar um capítulo específico. Eu vou apenas falar da vida dele aqui na Terra, das suas obras e essas coisas. Bom, conhecemos, né, Jesus, que ele era marceneiro, enviado por Deus, veio ao mundo com uma missão que era salvar a humanidade, né? E ele não veio aqui em vão, ele veio aqui por um propósito. E desde quando ele chegou aqui na Terra, ele sabia qual era o seu propósito. Então, desde pequeno, ele fazia aquilo que o pai mandava ele fazer, porque ele veio aqui para isso. E desde pequeno ele tinha, né, ele temia a Deus, ele tinha intimidade a Deus, porque ele veio de Deus, ele veio do Pai. E então, desde pequeno, né, quando ele já tinha idade de fazer a obra dele, né, aqui na Terra, acho que com uns 12 anos, eu não lembro direito onde está isso na Bíblia, mas ele começou, né, a pregar, a evangelizar, a falar do Pai, né, sem temer aos fariseus e os mestres da lei, que tinham muito poder naquela época. Então, ele pregava a verdade sem temer aquilo que poderiam fazer contra ele, o que poderiam fazer nele, né? E ele não temia, ele fazia a obra de Deus sem temer, só temia o Pai, né? Que era o único que podia condenar ele, julgar ele, e ele não temeu ninguém aqui na Terra, ele fez o que ele tinha que fazer. Mesmo ele sendo divino, né? Perfeito, ele preferiu mesmo ele sendo perfeito, né, divino, ele vindo do céu, vindo do Pai, ele não se igualou em momento nenhum a Deus. Ele sabia que Deus era Deus e ele era ele. Ele não se igualou, ele viveu aqui na terra humildemente, se comportou como cada um de nós, sofreu, sentiu necessidades e dores que cada um de nós sentimos. Ele não, um exemplo, ele não quis ele não se exaltou, falando, eu vim de Deus, eu sou um ser divino e você não chega perto de mim que vocês são pecadores. Não, Deus se fez como nós, humildes, pecadores, não pecadores porque ele não pecava, mas ele não se igualou como Deus. Ele viveu como ser humano, sem pecar, sem cair no erro que é o erro do ser humano, né? Ele viveu santo enquanto esteve aqui na terra. Ele, mesmo vivendo entre nós, ele não pecou, ele se manteve puro, puro do mesmo jeito que ele veio do céu. Ele preferiu seguir, né, as ordens de Deus, a vontade de Deus, negando a sua própria vontade, negando a si mesmo. Por isso que ele não pecava, porque ele vivia as ordens de Deus, a vontade de Deus e não a dele. Ele fazia a vontade de Deus prevalecer sobre a vida dele, a vontade do Pai, e não a dele. É como temos que fazer hoje em dia, né? Às vezes temos que abrir mão de uma coisa porque não nos faz bem, não nos faz chegar para mais perto de Deus, nos faz se afastar deles a cada dia mais. Então tem coisas que a gente tem que abrir mão, que não é bom para a gente. Então nem sempre temos que viver a nossa vontade, viver a vontade de Deus, que é a melhor. E durante a sua vida, né, ele fez o que tinha que fazer, pregou, evangelizou, curou, salvou, libertou, e tudo mais que você pode ler na Bíblia. E como, né, numa história que tem na Bíblia, que Deus ele curava até nos sábados, e naquela época era proibido porque era o dia do descanso. Então Jesus era muito perseguido pelos fariseus, pelos mestres da lei, Pilatos e os outros que tinha lá, né? Porque sábado era proibido curar, salvar, alguma coisa desse tipo. E Jesus não temia isso, ele continuava porque ele tinha que fazer a missão dele, ele sabia qual era a missão dele. E
como tinha, né, como eu falei, da história que tem na Bíblia, de um cego que nasceu cego, né, de nascença, ele era cego de nascença, e Jesus foi e curou ele. E depois ele foi, né, os fariseus perguntaram quem tinha curado ele não sabia porque era cego, e depois foi descobrir que foi Jesus. E contou para eles, e esses fariseus, mestres da lei, começaram a perseguir Jesus para matá-lo, porque ele tinha salvado, curado um homem no sábado. E Jesus era muito perseguido por isso, porque ele ia contra as regras do mundo. Ele ia contra as regras, as leis, né, as regras que o mundo, que os humanos colocaram. Ele ia pela vontade de Deus, pelas regras de Deus. Se Deus mandava ele curar, ele ia. Se Deus mandava ele orava. E é isso, né? Aí vem o final da história. Aí, quando Jesus conclui, né, a missão dele, ele é preso, condenado e morre, né? A pior morte que um ser humano podia ter naquela época, que é a morte de cruz. Foi escarnecido, humilhado, maltratado, apanhou, sofreu grandes humilhações, que eram nossas humilhações, nossos pecados. Mas ele morreu por nós para nos salvar, para que hoje possamos estar aqui, para que hoje a gente pudesse estar aqui fazendo a obra dele, a vontade dele, sem ter que seguir, né, as leis do mundo, para que hoje a gente pudéssemos ter o contato, nós e ele, através da oração. Porque antigamente, quando alguém queria orar a Deus, eles iam até, acho que era sacerdote, não sei. E esses que eram os únicos que podiam entrar no templo, iam lá e oravam a Deus a favor dessa pessoa. Mas hoje não, Deus quebrou essa regra. Ele deu a nós o contato com ele, através da oração. Então, a morte que era para ser nossa, Deus morreu em nosso lugar para que hoje pudéssemos estar aqui, ter uma vida plena, uma vida de salvação, uma vida cheia da graça, porque mesmo sem merecer, Ele nos salva. Deus, Ele providencia coisas na nossa vida, Ele nos dá aquilo que não merecemos, por causa da sua graça, da tua misericórdia na nossa vida. E Ele morreu a pior morte, que era para ser a nossa morte. Ele morreu em nosso lugar, para que hoje possamos estar aqui. Então, irmãos, meditem essa mensagem de Jesus. Ele fez grande coisa por você. Se não fosse por causa desse sacrifício dele, você com certeza hoje não estaria aqui. Ele te deu essa vida, essa nova oportunidade para fazer todas as todas as coisas. E para que você pudesse hoje estar aqui fazendo a obra dele, vivendo com ele, desfrutando aquilo, né, que ele pode te dar aqui na terra e no futuro, né, uma vida eternamente divina lá no céu com ele. Então, eu deixo essa mensagem com vocês, espero que vocês meditem na mensagem mais ainda, né? Peguem a Bíblia, meditem mais ainda na Bíblia, que vocês vão ver obras maravilhosas que ele fez enquanto estava aqui. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo. Bye.